Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa é a nossa segunda aula da parte de exercícios de lógica e algoritmos. Nessa segunda aula eu vou mostrar rapidamente como é que a gente vai elaborar as nossas atividades. Para isso, eu já criei uma pasta chamada Exercícios Lógica e Algoritmos e já abri aqui o Visual Studio Code e selecionei essa pasta. Você pode fazer o mesmo, por gentileza, pode pausar o vídeo que está bem tranquilo. Assim que eu já tiver a pasta criada e o VS Code já com ela selecionada, o que a gente vai fazer? Primeiramente, cada atividade vai ficar dentro de um arquivo .html. Então, eu vou criar aqui um arquivo exercício 01.html. O nome, tá, pessoal? Vocês podem colocar outros nomes se preferir. Pode ser atividade, exemplo, enfim. O nome é o de menos. Deixa eu ocultar isso aqui. Bem, aqui no meu código eu vou usar um HTML simples. Vou digitar aqui HT e vou pegar a estrutura do HTML 2.5 aqui. Vou botar um título, exercício 01 e perfeito, tá bom? Então, inicialmente é isso que vamos fazer. Agora, algo diferente do que eu tinha na minha playlist de lógica e algoritmos, geralmente a gente usava prompt, alert, essas coisas. Aqui eu quero fazer algo um pouco mais profissional. A gente vai trabalhar com elementos HTML. Cada uma das atividades a gente vai utilizar sempre um form e dependendo da atividade eu vou mostrar um comandinho sempre extra para você poder incrementar ainda mais as suas atividades. Então olha só que bacana. Eu vou colocar aqui o comando form. Esse form aqui, vou remover esse action que nós não vamos utilizar. Ele serve para englobar um conjunto de formulários. Então, caixa de texto, botões, dentre outras alternativas. Eu vou colocar aqui um input do tipo texto. Até vou mostrar rapidinho como é que ele funciona. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, abrir com Google Chrome. Tá aqui, ó. Então a gente tem aqui um campinho. Ele vem menorzinho, ó. Ele vem assim, mas eu vou dar um zoom. E aqui você pode digitar qualquer coisa. Qualquer coisinha mesmo. Só que a gente pode incrementar da seguinte maneira, ó. Deixa eu colocar aqui um comandinho, placeholder, primeira nota. Olha que bacana. Ali vai ficar num tom meio acinzentado, esse termo primeira nota. Aqui é como se fosse uma descrição. Quando você digitar alguma coisa, uma letra ou um número, automaticamente é apagado esse texto, essa palavra ou texto, tá bom? E eu vou colocar aqui também um ID. Para que vai servir esse ID? Esse ID é para o JavaScript poder capturar a informação que está aqui dentro. Então, quando eu digitar aqui o número 8, o JavaScript tem que pegar o 8. Como é que ele pega essa informação? Através de um ID, que é um identificador, tá bom? Então, eu vou até dar uma cópia aqui, ó, vou duplicar. A gente vai ter nota 2, segunda nota. Notem que fica um ao lado do outro, bem normal, ó. Alterei o placeholder, alterei o ID. E vou colocar também mais um input, dessa vez do tipo button, com um valor. Vou colocar aqui o valor enviar. Esse valor, tá, pessoal, é o texto que aparece aqui dentro. Então você poderia colocar calcular, realizar média, você que sabe, tá bom? Então, bem simples aqui nossa estrutura de form. Então, isso aqui a gente vai usar bastante, tá bom, pessoal? Assim que a gente fizer essa estrutura, qual vai ser a ideia? O botão, ele vai ter uma ação. Então, só que massa. Deixa eu só subir um pouquinho. Pronto, vai ficar legal para você poder enxergar. On click, ação. Half click é esse on click ação. On click é um evento, quer dizer, ao clicar. Ao clicar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma função chamada ação. Essa função vai estar lá em cima, dentro do meu script. Deixa eu fazer aqui um comentáriozinho, ó. JS, que é o JavaScript, e abrir e fechar o script. Então, se eu vim aqui criar minha function ação e colocar um alert, por exemplo, ó, com um olá,
O que vai acontecer? Toda vez que eu clicar nesse botãozinho, ó, eu já atualizei a página, ele aparece o olá. Bem simples, tá bom? Se você quiser fazer o mesmo, fique à vontade, ok? Pode pausar o vídeo, fazer esse testezinho aqui, ó. Cria o formulário, adiciona os 3 inputs, os 2 texts e o button e cria aqui a sua função, tá bom? Eu sempre gosto de testar passo a passo, porque se tiver um código muito grande, fica mais complicado. Agora, quando está pequeno assim, fica mais prático. Então assim, ó, qual vai ser agora a ideia? A ideia é capturar a nota 1 e a nota 2. Então, aqui ó, capturar notas. Como é que eu capturo? É bem simples. Eu vou criar uma variável nota 1 e vou usar o comando document.getElementById. Por quê? Eu estou dizendo para ele o seguinte, eu vou manipular o meu documento. O que é o documento? É o meu arquivo, o exercício 01. E neste documento, neste arquivo, eu vou manipular algo por ID. Por isso que a gente tem o ID nota 1 e o ID nota 2, para a gente especificar que campos são esses. Então aqui eu vou botar nota 1. Ponto value. O ponto value vai pegar o valor digitado naquele campo, tá bom? Vou duplicar isso aqui e fazer com a nota 2. Para quem já está ligado, aqui vai dar um erro. Um erro quando a gente for fazer um cálculo. Ó. Deixa eu fazer aqui um teste. Ó. Alert, nota 1 mais nota 2. Eu vou colocar aqui 7 e 7. Gente, qual é a média de 7 com 7? Você vai pensar, pô, é 7? 7 mais 7, 14, divide por 2 é 7. Mas aqui dá 77. Na verdade aqui eu só fiz a soma, né? Então daria 14, não é nem a média ainda, né? Se eu fizesse isso aqui, dividido por 2, aí sim eu teria a média, mas mesmo assim não fecha o nosso resultado 7. Então, só para lembrar, quando você trabalha com a captura de uma informação numérica no JavaScript, você tem que fazer uma conversão. Então aqui eu tenho que colocar o comando parse, ó, parse float, ó. Boto entre parênteses tudo isso aqui. E agora sim, ó, se eu tentar fazer o cálculo, 7 e 7, agora tem que dar média 7, ó. Ó, média 7. Se eu tentar só fazer a soma, agora vai dar 14. 7 e 7, 14. Viu que bacana? Então a gente tem que ficar ligado porque isso aqui é um detalhe que faz toda a diferença aí no nosso cálculo. Então é sempre legal a gente testar de pouquinho em pouquinho. Então, tenho as notas, já estão convertidas, show. Vamos fazer aqui a média, var média igual nota 1 mais nota 2 divide por 2. Temos a média aqui. E agora eu quero fazer a situação do tipo está aprovado ou reprovado. Então eu vou fazer aqui, ó, var situação, descer aqui um pouquinho, e fazer aquele if bem simples, ó. Se a média for maior ou igual a 7, a situação daquele aluno ou daquela aluna vai ser aprovado ou aprovada. Se não for, a situação vai ser reprovado ou reprovada, certo? Então, tá aí. Para a gente não exibir dentro de um alert, que eu acho ele meio feio, a gente pode exibir na nosso próprio formulário, ou melhor, abaixo dele. Olha só que bacana, gente. Eu vou usar aqui ó, uma tag H1. O que é esse H1, Ralph? O H1 é um título. Olha só. Ele fica assim, ó. Ele é um tamanho um pouquinho maior, certo? Que o convencional e fica num estilo negrito. Então é um título. Vou botar aqui um ID, mensagem, só para a gente poder manipulá-lo como a gente fez com os nossos campos de nota. E agora vamos exibir, ó. Mensagem. Depois que eu fiz a situação, a média, tudo certinho,
Lá no meu documento, eu tenho um elemento chamado mensagem, um elemento ID. Como ele não é um input, gente, ele não tem a característica value, mas ele tem o inner.html. O inner.html eu posso trabalhar tanto com comandos HTML quanto textos simples. Então, poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, situação, concatenar aqui, ó, com média mais média. Pronto, cheio de zoom aqui para facilitar. Então, estou dizendo, tem algum elemento com ID mensagem, dentro deste elemento eu vou passar alguma informação. E essa informação é a variável situação, concatenando com a frase com média e aí exibindo a média. Vamos dar uma olhada aqui. Temos um aluno que tirou 7,8. Então, nesse caso, é um aluno que tirou 7,5. Ó, aprovado ou aprovada com média 7,5. Viu? Bem fácil. E fica algo mais bonito. A gente não fica só naquelas caixinhas como de costume. Tá bom, pessoal? Então, essa é uma maneira. Agora, só para a gente ter um plus. Por exemplo, Ralph, tem como eu fazer uma lógica diferente? Tem. Olha só, a gente pode dar uma diminuída na situação da seguinte maneira. Ao invés de eu fazer um if-else, eu posso fazer simplesmente aqui um if. Vou até dar um zoom. E vou já pré-definir a situação como aprovado ou aprovada. E o if vai fazer o seguinte, se a média for menor que 7, ele vai sobrepor o aprovado por reprovado. É basicamente isso. Notem que eu não preciso fazer um if-else. Eu posso criar a variável, pré-definir um valor e em seguida já sobrepor se porventura isso aqui for verdadeiro. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, 4 e 5, reprovado com 4,5. Agora, se eu colocar, por exemplo, 4 e 10, vai ser 7. Logo, viu? A lógica bate. E você pode até fazer uma situação um pouquinho mais enxuta ainda usando o operador ternário. O operador ternário é um if-else mais enxuto. No caso assim, ó. Média é maior ou igual a 7? Se for, esse aqui é a nossa interrogação, significa então. Então, se isso aqui for verdadeiro, então aprovado. Se não, 2 pontos, reprovado. E tá aí, ó, 7 e 8, temos alguém aprovado ou aprovada, 1 e 8, até vou botar, para dar reprovado, vou colocar 1 e 4. Aí, ó, temos alguém no caso reprovado, ó, ou reprovada, com média de 2,5. Então, gente, notem que a situação eu fiz usando if-else, só um if, e também com um operador ternário. Eu peço que vocês deem uma olhada, pausem o vídeo, façam com calma essa atividade, se puder refaçam para poder entender bem o passo a passo, como é feito o formulário, o evento de clique e a nossa funcionalidade aqui para poder capturar as notas, realizar a média, fazer a situação e também poder exibir aí na nosso buddy, no corpo da página, aqui a situação. Mas se você quiser usar um alert também, fica a seu critério, tá bom? Não tem problema. Se porventura você copiou, não funcionou, abaixo aqui deste vídeo eu vou deixar o link do meu GitHub que já vai ter esse código 100% feito aí se precisar, tá bom? Gente, na próxima aula a gente vai utilizar a mesma característica para podermos iniciar as próximas atividades. E a lógica vai ser, eu vou passar um enunciado e também vou passar uma estrutura lá do formulário que eu quero que vocês montem, tá bom? Espero que tenham gostado da aula e que tenham entendido. Até a próxima!